Súmula 301. Por crime de responsabilidade, o procedimento penal contra prefeitura municipal fica condicionado ao seu afastamento do cargo por impeachment, ou à cessação do exercício por outro motivo. Cancelada. Súmula 302. Está isenta da taxa de previdência social a importação de petróleo bruto. Súmula 303. Não é devido o imposto federal de selo em contrato firmado com a autarquia anteriormente à vigência da Emenda Constitucional número 5, de 21 de novembro de 61. Súmula 304. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria. Súmula 305. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Súmula 306. As taxas de recuperação econômica e de assistência hospitalar de Minas Gerais são legítimas, quando incidem sobre matéria tributável pelo Estado. Súmula 307. É devido o adicional de serviço insalubre, calculado à base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja superior ao salário mínimo acrescido da taxa de insalubridade. Súmula 308. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não incide sobre borracha importada com isenção daquele imposto. Súmula 309. A taxa de despacho aduaneiro, sendo adicional do imposto de importação, não está compreendida na isenção do imposto de consumo para automóvel usado trazido do exterior pelo proprietário. Súmula 310. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia o taila que se seguir. Súmula 311. No típico acidente do trabalho, a existência de ação judicial não exclui a multa pelo retardamento da liquidação. Súmula 312. Músico integrante de orquestra da empresa, com atuação permanente e vínculo de subordinação, está sujeito à legislação geral do trabalho, e não à especial dos artistas. Súmula 313. Provada a identidade entre o trabalho diurno e o noturno, é devido o adicional, quanto a este, sem a limitação do art. 73, terceiro, da CLT, independentemente da natureza da atividade do empregador. Súmula 314. Na composição do dano por acidente do trabalho, ou de transporte, não é contrário à lei tomar para base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença. Súmula 315. Indispensável o traslado das razões da revista, para julgamento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do agravo para sua admissão. Súmula 316. A simples adesão à greve não constitui falta grave. Súmula 317. São improcedentes os embargos declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão. Súmula 318. É legítima a cobrança, em 1962, pela Municipalidade de São Paulo, do Imposto de Indústrias e Profissões, consoante as Leis 5.917 e 5.919, de 1961, aumento anterior à vigência do orçamento e incidência do tributo sobre o movimento econômico do contribuinte. Súmula 319. O prazo do recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus ou mandado de segurança, é de 5 dias. Súmula 320.
A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada, por culpa do cartório. Súmula 321. A Constituição Estadual pode estabelecer a irredutibilidade dos vencimentos do Ministério Público. Súmula 322. Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do tribunal. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 324. A imunidade do art. 31(v) da Constituição Federal não compreende as taxas. Súmula 325. As emendas ao regimento do Supremo Tribunal Federal, sobre julgamento de questão constitucional, aplicam-se aos pedidos ajuizados e aos recursos interpostos anteriormente à sua aprovação. Súmula 326. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a transferência do domínio útil. Súmula 327. O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Súmula 328. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre a doação de imóvel. Súmula 329. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária. Súmula 330. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados. Súmula 331. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-mortes no inventário por morte presumida. Súmula 332. É legítima a incidência do imposto de vendas e consignações sobre a parcela do preço correspondente ao agios cambiais. Súmula 333. Está sujeita ao imposto de vendas e consignações a venda realizada por invernista não qualificado como pequeno produtor. Súmula 334. É legítima a cobrança, ao empreiteiro, do imposto de vendas e consignações, sobre o valor dos materiais empregados, quando a empreitada não for apenas de lavor. Súmula 335. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Súmula 336. A imunidade de autarquia financiadora, quanto ao contrato de financiamento, não se estende à compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só instrumento. Súmula 337. A controvérsia entre o empregador e o segurador não suspende o pagamento devido ao empregado por acidente do trabalho. Súmula 338. Não cabe ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Súmula 341. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Súmula 342. Cabe agravo no auto do processo, e não agravo de petição, do despacho que não admite a reconvenção. Súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
Súmula 344. Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, está sujeita a recurso ex officio. Súmula 345. Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Súmula 348. É constitucional a criação de taxa de construção, conservação e melhoramento de estradas. Súmula 349. A prescrição atinge somente as prestações de mais de 2 anos, reclamadas com fundamento em decisão normativa da Justiça do Trabalho, ou em convenção coletiva de trabalho, quando não estiver em causa a própria validade de tais atos. Súmula 350. O imposto de indústrias e profissões não é exigível de empregado, por falta de autonomia na sua atividade profissional.